guiai meus passos. Hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma. É conhecida como a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. Interessante porque, ao celebrarmos a dedicação de um templo de pedra, a liturgia nos convida a refletir sobre o verdadeiro templo, Cristo e o seu corpo místico, a Igreja. Santo Agostinho dizia: o que vemos realizado nas paredes desta igreja deve realizar-se espiritualmente em vós. Então, não celebramos apenas um edifício, mas o mistério profundo de sermos nós templos vivos do Espírito Santo. Como diria São Paulo: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É nesse sentido que a gente percebe que a escolha do Evangelho de hoje não é casual. Jesus, purificando o templo, nos provoca a uma pergunta fundamental: que tipo de templo somos nós? Que tipo de casa nós estamos oferecendo a Deus? Vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Pois bem, o Evangelho de hoje nos transporta diretamente para Jerusalém. Na iminência da Páscoa judaica, a festa mais importante do calendário hebraico, a primeira pergunta que pode nos surgir é: por que João coloca este episódio logo no início do ministério de Jesus, enquanto que os outros evangelistas o situam exatamente na Semana Santa? Porque João, meus irmãos, quer nos mostrar desde o princípio quem é Jesus, né? Ou seja, aquele que veio restaurar a verdadeira adoração ao Pai. E é exatamente na adoração ao Pai que Jesus vai ao Templo de Herodes. O Templo de Herodes, que é uma obra arquitetônica monumental, cuja construção levou 46 anos, como os judeus recordam no texto de hoje. Era o coração do judaísmo, o único lugar, o Templo de Herodes, onde se podia oferecer sacrifícios legítimos. Ali onde o véu separava o santo dos santos da humanidade. Era a Shekinah, a morada da glória de Deus. No entanto, o que Jesus encontra não é a serena adoração, mas um mercado frenético. Bois, ovelhas, pombas e, sobretudo, os cambistas, ou seja, aqueles que trabalham com as mesas como em um certo tráfico. Aquele lugar destinado à oração, construído para a adoração e ao encontro com o transcendente, havia se transformado em um centro financeiro e comercial, uma verdadeira lavanderia para a purificação ritual. Os peregrinos precisavam de animais para o sacrifício. Os peregrinos precisavam de moedas puras para as ofertas. As moedas romanas com a efígie do imperador eram consideradas impuras. Então, o que foi que eles fizeram?
Reparem bem, eles pensaram, aqui dá pra gente lucrar. Quando eles vierem pro templo fazer a adoração, oferecer o sacrifício, a gente já vai estar aqui na porta do templo oferecendo o animal que eles vão oferecer, a moeda que eles vão oferecer. Vejam, do ponto de vista prático, a gente tem que reconhecer que era até conveniente. Imaginem, um peregrino vindo da Galileia, 3 dias de viagem, seria mais fácil comprar o cordeiro ali mesmo. Mas Jesus vê além da conveniência. Ele vê que a casa de oração se transformou em casa de comércio. Em grego se diz emporion, de onde vem a nossa palavra empório. É o lugar onde o lucro prevalece sobre o louvor. Jesus percebe que o que era necessário para o culto, a compra ritual e a troca de moedas, havia se transformado num esquema de exploração disfarçado de religiosidade. Então ele olha aquilo e age. Na verdade ele reage, e reage de forma veemente. A gente até fica olhando essa cena e se desconcerta. Jesus, o manso e humilde de coração, faz um chicote de cordas e expulsa os vendedores do templo. Aqui ele diz aquela frase famosa: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Algo que me chama muita atenção neste evangelho é o contraste entre o zelo de Jesus e a tibieza dos responsáveis pelo templo. O zelo pela tua casa me consome. Recordam os discípulos citando o Salmo 69. Zelo, em grego, tem a mesma raiz de ferver. Isso quer dizer o seguinte, olha que bonito. Jesus ferve de amor pela casa do Pai. O que Jesus fez com o templo de pedras, ele deseja, na verdade, meus irmãos, fazer em nós, em nosso interior. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos assim? Nós, templo do Espírito Santo, transformamos o nosso coração em uma feira de vaidades espirituais. O que são esses bois, essas ovelhas, essas pombas em nós? São os nossos méritos que queremos vender para Deus. Queremos trocar oração por bênçãos, caridade por reconhecimento social, jejum por descontos no purgatório. É a lógica utilitarista, a contabilidade que destrói a gratuidade do amor. A oração se torna um business plan, onde Deus é um sócio que deve dar retorno. É muito forte isso, porque é a negação do evangelho que é graça pura, que é gratuidade pura. Quem são os cambistas nesse evangelho? Eles são ainda mais perigosos. O cambista era o único que podia dar a moeda pura do templo, mas ele a dava com um lucro abusivo. E isso aqui nos faz pensar em como lidamos com a nossa identidade em Cristo. Porque muitas vezes somos cambistas quando trocamos a nossa verdade de filhos de Deus por moedas falsas de aceitação social, moeda falsa de sucesso, moeda falsa de aprovação alheia. É quando a nossa fé, que deveria ser a moeda pura para o reino de Deus, é trocada pela moeda impura do medo, pela moeda impura da hipocrisia, do parecer ser. É a alma que se vende por um preço baixo, né? Ou seja, é uma trapezita que vive de juros e ganhos mesquinhos. Jesus se utiliza do chicote para expulsar. Não é a ira descontrolada, não é. Mas é o zelo que, segundo o Salmo 69, o consome, faz o ferver de amor pelo Pai. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que a conversão, muitas vezes, é uma crise. Não há purificação sem virar a mesa, minha gente. Não é? É interessante que toda conversão ela tem esse momento da virada da mesa. E aqui a gente observa como é impressionante o agir de Deus, nos desafiando a derrubar as estruturas que montamos em nosso interior para nos proteger e ao mesmo tempo para nos afastar dele. Para derrubar realmente as estruturas do pecado. A conversão não é uma reforma, minha gente,
A conversão é uma demolição controlada, seguida, claro, de uma reconstrução radical. Foi assim, melhor dizendo, com todos os santos, com todos os homens e mulheres que aderiram à verdade do Evangelho. Isso tudo nos mostra que o templo real não é a Basílica de Latrão, por mais gloriosa e importante que seja a sua história, ligada ao imperador Constantino e à liberdade da igreja. O templo real é o corpo de Cristo, destruído e ressuscitado em 3 dias. E nós, a igreja, somos as pedras vivas desse templo que não se destrói. O que Deus faz aqui é simplesmente maravilhoso. Ele nos convida a ser um santuário imutável, edificado sobre o alicerce de Cristo. Por isso devemos fazer o exercício concreto de purificação interior. É bonito porque não se trata de uma limpeza superficial, mas de permitir que Cristo entre com seu chicote de cordas, que na verdade são cordas de amor, e purifique o que precisa ser purificado. Meus irmãos, nesta semana, peçamos a graça de sermos templos dignos do Espírito. Talvez isso signifique perdoar alguém, derrubar a mesa do ressentimento. Talvez signifique abandonar uma prática que nos afasta de Deus, expulsar os vendedores de ilusões. Talvez signifique simplesmente fazer silêncio para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Quais são, meus irmãos, as mesas que Jesus precisa virar no nosso coração nesta semana? A mesa da preocupação excessiva com o futuro que nos rouba a fé. A mesa da murmuração e do julgamento que vendem a nossa paz. A mesa da preguiça espiritual que troca a oração, a vida de amizade com Deus por distrações inúteis. Meus irmãos, a dedicação da Basílica de Latrão, que celebramos hoje, a mãe de todas as igrejas, nos lembra que a nossa fé é histórica e concreta. Mas a promessa de Jesus é de que mesmo que o nosso templo interior desabe pelas nossas falhas e pecados, Ele o reconstruirá em 3 dias no mistério da sua morte e ressurreição. Que Nossa Senhora, a arca da nova aliança, primeiro tabernáculo de Cristo, nos ensine a sermos moradas dignas de seu Filho. Ela que acolheu o Verbo no silêncio de Nazaré, nos ajude a acolhê-lo no templo de nosso coração. Que possamos dizer como o salmista: uma coisa te peço, Senhor, e a procuro, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Que essa casa, meus irmãos, seja não apenas um templo de pedras, mas a comunhão viva dos filhos de Deus. Assim seja. Amém. Eu peço que você compartilhe esse episódio com aqueles que precisam ouvir. Disponibilize no grupo da sua família, entre seus amigos, entre aqueles que precisam mergulhar na palavra de Deus. Sem nenhuma pretensão, tenho escutado alguns testemunhos, alguns comentários de pessoas que não conseguiam compreender o Evangelho, indo à missa aos domingos, e que estavam conseguindo mergulhar melhor na palavra de Deus a partir do nosso podcast. Semana retrasada tivemos um bom acesso com a ajuda, apoio, divulgação da minha amada sogra. Eu peço também a você, humildemente, que nos ajude divulgando o nosso podcast. A todos vocês uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.